Ao longo dos últimos meses eu tenho sido um crítico voraz das pirâmides financeiras e após tantas críticas eu fui convidado a ir no Congresso expor um pouco da minha visão a respeito das pirâmides financeiras. Confira o vídeo a seguir em que eu explico numa das comissões no Congresso um pouco mais do meu ponto de vista a respeito de pirâmides financeiras. Para finalizar a participação dos nossos convidados, passo a palavra ao senhor Tiago Reis. Obrigado, deputado. Bom, temos aqui vários experts em criptomoedas. Eu sou disparadamente o que está aqui na mesa, o que menos entende de criptomoedas. Eu sempre tive uma curiosidade intelectual em torno de fraudes, né? E ao longo dos últimos meses eu tenho visto uma ascensão do número de pirâmides financeiras e eu, junto com outros, vamos dizer assim, influenciadores digitais, nos reunimos e criamos um movimento nacional de conscientização das pirâmides, que a gente apelidou carinhosamente de Operação Faraó, em que nós tentamos levar conhecimento à população a respeito das pirâmides financeiras. Segundo dados da Folha de São Paulo, mais de 4 milhões de brasileiros estão envolvidos em pirâmides, são vítimas de pirâmides. Obviamente que a pirâmide, como o próprio nome diz, tem uma ponta, de, vamos dizer assim, algumas poucas pessoas que são beneficiadas, que são os criadores, e depois o pessoal embaixo acaba financiando quem está em cima, né? Então, vamos lá. O que é uma pirâmide financeira? Uma pirâmide financeira é um mecanismo de transferência de riqueza de quem está embaixo para quem está em cima. Geralmente, é criada uma certa promessa de ganho para que outras pessoas coloquem dinheiro. Geralmente, essas pessoas só ganham dinheiro se atraírem outras pessoas, e como a população do mundo é finita, é um recurso escasso, né? Temos 7 bilhões de pessoas no mundo, 210 milhões de brasileiros aproximadamente. Como a população é finita, uma hora chega o dia do juízo final, uma pirâmide cai, alguém começa a sacar, e daí não tem dinheiro para todo mundo, o negócio cai, né? Então, basicamente, a gente está vendo uma ascensão muito grande do número de pirâmides. Como eu disse, são 4 milhões de brasileiros. A gente tem feito um movimento muito grande lá na minha empresa, na Suno, de conscientização, e acabam vindo denúncias todo dia vem uma pirâmide nova, e a gente percebe uma certa concentração, segundo o pessoal da minha equipe, em regiões como o Centro-Oeste e o Nordeste, né? A gente tem algumas teorias do porquê esse número de pirâmides tem crescido ao longo dos últimos anos. O primeiro é a ascensão das redes sociais, do mobile. As pessoas têm cada vez mais acesso à internet, o que eu vejo como algo positivo, mas tem o lado negativo, que é a viralização de coisas negativas como as pirâmides. O nível de desemprego em alta no Brasil também é um contribuinte. Muitas vezes a pessoa recebeu o seu dinheiro da rescisão ou tem uma pequena poupança e ela precisa pagar as contas dela e ver naquele recurso uma oportunidade de fazer uma aplicação em algo que prometeram para ela uma rentabilidade elevada, que não vai ser entregue, mas aquela rentabilidade elevada serve quase como se fosse um queijinho numa ratoeira, né? Então, botam ali um incentivo para o camarada entrar, ele vai lá e acaba perdendo os recursos. Então, o desemprego no Brasil é algo que tem contribuído também. A queda das taxas de juros, que eu acho que é muito bom para o Brasil, mas traz também algumas buscas por alternativas de rentabilidade. As pessoas antes eram acostumadas a viver, vamos dizer assim, com 1% ao mês da renda fixa, isso acabou, né? Cai os juros a cada dia. Aliás, graças a boa parte do esforço de vocês aqui de trazer uma responsabilidade fiscal maior a cada dia, isso traz um impacto positivo dos juros. O lado negativo dessa história toda é que muitas vezes as pessoas vão buscar ativos de maior rentabilidade, e na busca por ativos de maior rentabilidade, muitas vezes o cara comete o erro de botar o dinheiro onde não devia, como são as pirâmides financeiras. E outro fator é a falta de educação financeira que existe no nosso Brasil. A gente precisa endereçar isso de alguma forma. Já existem uma série de iniciativas, inclusive o Banco Central, a CVM fazem eventos. A partir, acho que do ano que vem, as escolas públicas vão ter que ter materiais a respeito de educação financeira. Isso aí é uma coisa para o longo prazo, não dá para ser endereçado somente agora. Por que eu acho que eu fui convidado e é um prazer vir aqui? Porque eu fui um dos combatentes, um dos principais combatentes de pirâmides no Brasil, e essas pirâmides utilizam-se
da narrativa de estarem usando criptomoedas, quando na verdade criptomoeda nada mais é do que, vamos dizer assim, a embalagem de uma fraude. Hoje é criptomoedas, no passado era boi gordo, antes existiram várias outras, cosméticos, relógio, enfim, utilizam-se também de celebridades que dialogam com o popular, então isso aí ajuda a trazer. E eu, como especialista em investimentos, vejo que não faz sentido nenhum as promessas que são, vamos dizer assim, dirigidas à população. Warren Buffett, que foi um dos maiores investidores do mundo, talvez o maior investidor da história, conseguiu 20% ao ano, entre aspas, somente 20% ao ano, em dólar, o que daria mais ou menos 1,5% ao mês aproximadamente. Essas pirâmides chegam a prometer isso ao dia. Então, só para dar uma ilustração, Warren Buffett seria o equivalente do Lionel Messi, do Cristiano Ronaldo. Esse cara conseguiu fazer 1,5% ao mês. As pirâmides chegam prometendo 1,5% ao dia, algo que é bastante ambicioso. E alguns dados aqui, né? Teve uma operação da Polícia Federal na semana passada envolvendo uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Unic. Tinha, segundo dados aí que saíram na imprensa, tinham 750 mil pessoas como, entre aspas, clientes dessa pirâmide. Essa é só uma das várias pirâmides que surgem. E tinha entre 2 a 9 bilhões com B de reais aplicados nisso daí. Esse dinheiro sumiu. Quem botou dinheiro está chorando lá no Reclame Aqui, tem mais de 12 mil reclamações no Reclame Aqui, está batendo muito banco, está batendo muita empresa de telefonia, o número de reclamações por conta do não pagamento. O camarada foi lá, aplicou, não conseguiu resgatar e agora está chorando no Reclame Aqui. E agora provavelmente não vai rever o dinheiro dele, porque já foi sacado. Muitas vezes esse dinheiro provavelmente já foi remetido a países, vamos dizer assim, que tem alguma certa proteção bancária, fiscal. Então, esse dinheiro, provavelmente, essas pessoas não aplicaram. Eu fiz aqui uma estimativa, deve ser entre 10 a 20 mil reais por usuário, o que pode não parecer muito para boa parte da população, mas eu acredito que, como dialoga muito com a classe, vamos dizer assim, D e C, é um dinheiro que muitas vezes é o dinheiro da vida, é a poupança da vida da pessoa. Então, esse é um dano que é grave e, inclusive, prejudica a reputação do mercado de criptomoedas. Muitas vezes eles usam outras coisas, como, sei lá, trading, forex trading. Eles botam a embalagem que tiver mais fácil de vender. Muitas vezes são a embalagem das criptomoedas, como foi aqui no caso da Unic, né, que teve essa operação da Polícia Federal. E o que eu fico preocupado é que eu, por ser um dos principais combatentes, acabo virando um balcão de denúncia também. Então o pessoal vem fazer as denúncias nas redes sociais, enfim, no inbox do Instagram, e surgem novas todos os dias. Eu fico até triste, porque a única coisa que dá para responder para o cara é complicado, porque eu não tenho capacidade de fazer muita coisa, não sou polícia, não sou Ministério Público, mas o que eu posso tentar é levar uma conscientização para a população a respeito das pirâmides que se utilizam da carapaça, da carapuça das criptomoedas para vender, fazer um golpe lá, um típico 171. Né? Então, algumas sugestões que eu tenho. Primeiro, faltam leis específicas para lidar com pirâmides. Isso é uma coisa que a gente tem percebido lá. Segundo, precisa-se de mais treinamento para a polícia, o Ministério Público, para lidar com essas coisas. Terceiro, precisa existir algum tipo de empoderamento da CVM. A CVM ela não tem poder de prisão, ela não tem poder de enfim, fazer muito mais do que ela já faz atualmente. Então tem que ter algum tipo de empoderamento para que possa se agir com rapidez. Essas pirâmides, elas têm um começo, meio e fim muito rápido, duram 1, 2 anos no máximo. Se você não age rápido, provavelmente a única forma de você poder atuar depois que o negócio já desmoronou e muitas famílias já perderam. O ideal é que a gente pudesse lidar com a fraude em andamento. Eu sei que isso é difícil não só no Brasil, lá fora também. Né? Quando a gente vê os escândalos de pirâmide lá fora, uma delas foi aquela do Madoff, que foi um fundo que era tocado por esse cara chamado Madoff, que
foi inclusive presidente da Nasdaq, as autoridades não souberam lidar com a fraude em andamento. Agora, quando o negócio desmoronou, foram lá, prenderam o cara e deram um bom chá de prisão no cara. O cara está lá preso até hoje, está sofrendo bastante com isso. Então, a gente precisa, eu acho que até ter algumas maneiras preventivas de poder estancar a sangria enquanto está ocorrendo. O terceiro, eu acho que deveria ter algum tipo de criminalização para esses estelionatários aqui. E, se possível, eu acho que deveria ter até algum tipo de punição aos envolvidos, uma punição mais branda, mas para o cara receber aquele cartão amarelo e se tocar no que ele entrou. Muitas vezes o camarada ele entra na pirâmide acreditando erradamente de que está fazendo bem. Os caras que iniciam as pirâmides geralmente têm uma narrativa muito construtiva, muito empolgante, mas eu acho que deveria ter também algum tipo de punição menos severa, mas com quem é cúmplice disso, que é quem está participando da pirâmide. Daí, não sei, alguma doação de cesta básica, alguma coisa assim, para o cara ter algum estímulo a estudar um pouco mais. E o último ponto aqui, eu acho que deveria ter algum esforço público de longo prazo, não é para hoje, para trazermos mais educação financeira para o nosso país, que eu acho que esse é um dos principais gargalos do nosso país, né? A falta de poupança no mercado interno. Então, a gente sempre depende de financiamento externo e muitas vezes tem um choque global, tem saque de dinheiro do Brasil, o câmbio vai para as alturas. Então, eu acho que a longo prazo, investimentos em educação financeira podem reduzir os danos que a gente tem visto dessas pirâmides. É isso que eu tenho para falar. A respeito de criptomoedas, eu não sou favorável, nem sou contra, eu sou apenas uma pessoa que está aqui aprendendo como outras tantas que estão aqui, né? Eu não sou investidor de criptomoedas, eu sou um investidor de renda variável, não pretendo investir em criptomoedas, mas reconheço também que pode ter inovações que elas trazem para o sistema. O que eu fico triste pelos amigos que gostam de criptomoedas é que tem gente se apoderando da narrativa de criptomoedas para fazerem todo tipo de golpe. Então, eu acho que deveria ter algo mais profundo para que a gente possa coibir e punir quem está envolvido nesse tipo de golpe.